Muito boa noite, pastor Genivaldo Tavares de Mello, falando de São Paulo e gravando hoje o vídeo de número 196, a que dei o título de A Doutrina dos Costumes. Muito bem, isso é polêmico demais, não é? É coragem falar sobre isso. Não, não é tanto não. Se entendemos o que a Bíblia nos transmite, nos ensina, as cartas de Paulo, de Pedro, principalmente a carta de Pedro, né? A primeira, a segunda carta, a gente vai compreender exatamente o que significa a doutrina dos costumes, porque algumas pessoas ao longo da minha vida sempre ouvi pessoas dizerem assim: costume não é doutrina. Bem, eu estava verificando aqui o sentido de doutrina no dicionário aí, né? Então, doutrina é o conjunto de ideias, um deles, não é? É o conjunto de ideias básicas contidas num sistema filosófico, político, religioso, etc. Então, esse etc. é o que envolve as relações humanas, relações entre as pessoas, relações dentro da igreja, fora da igreja, nosso comportamento, nossas atitudes, nosso jeito de conviver com as pessoas, jeito de andar, de falar, enfim, tudo que diga a respeito às relações humanas. E claro que quando a gente fala de doutrina bíblica, doutrinas que a gente chama de doutrinas fundamentais, estas são inegociáveis no entendimento. Doutrina do Espírito Santo, doutrina de Deus, doutrina de Cristo, doutrina da salvação, doutrina do perdão dos pecados, doutrina do batismo, doutrina da ceia, enfim, são doutrinas bíblicas que, quer você esteja no Brasil ou lá na União, no Oriente, no extremo Oriente, do outro lado do mundo, não importa, a doutrina, qualquer que abrir a Bíblia e vai entender exatamente como nós entendemos o que toca a revelação de Deus para a vida humana que objetiva, que deseja alcançar a salvação, uma eternidade com Deus. Toda a extensão da Bíblia. E o Antigo Testamento todo está emoldurando o que o Novo Testamento trouxe de ensinamento para nós, de compreensão no tocante a Deus, a sua existência, a natureza do pecado, o perdão do pecado, a remissão do pecado, e vamos aí por diante. Então isto não importa o lugar, o tempo. Já são mais de 2.000 anos, não é isso? De Cristo para cá. Então, 2.000 anos, a doutrina é a mesma, deve ser a mesma, em qualquer igreja. E liturgia de culto, está muito ligado também a um pouco de costume, não é? A liturgia de culto, elas devem estar norteadas ou formatadas de acordo com o ensino da palavra de Deus. Paulo descreveu isso à igreja de Corinto, porque eles eram meio destrambelhados no sentido de prestar culto a Deus, no sentido de até para praticarem a celebração da ceia do Senhor. Tudo era muito confuso entre eles naquela igreja, e a interferência apostólica foi importante para dar a eles a orientação exata de tudo o que devia ser feito. E atingia inclusive questões de ordem moral também. Atingiam questões de ordem moral. Na Carta aos Romanos também temos isto, não é? A Carta aos Romanos, ela se dedica muito a avaliar a posição do povo gentil em relação a Israel e a nossa chamada para esta graça. Mas Paulo fala algumas coisas nesse sentido. Também eu não quero aqui exercitar aqui um estudo minucioso sobre essa questão, porque em parte nem precisa. Falamos a pessoas compreensíveis, inteligentes, que sabem perfeitamente entender. Eu vou aqui usar minhas lentes aqui para dar um apoio na leitura, né? E eu estava olhando aqui a carta de Paulo aos Efésios, e Paulo, ele fala alguma coisa sobre, no capítulo 4, a santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios. Que costumes são esses? Ele relata aqui que não devemos andar no mesmo entendimento deles, né? Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram
há dissolução para com avidez cometerem todo tipo de impureza. Atinge as questões de ordem moral. Eu até separei isso aqui, né, de ordem moral, de ordem social, porque nós vamos ver a diferença, parece não haver nenhuma, mas há sim uma diferença. Eu pulo aqui para ir para a carta de Pedro, em que ele fala sobre os deveres dos servos cristãos, né, como devemos nos comportar também, e ele diz no capítulo de número 2 da primeira carta, verso 23, a seguinte palavra: porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. E aí ele vem com instruções para os servos, para as mulheres fala inclusive no tocante a vestido, que muitos ficam arrepiados quando lê o texto de Pedro, né? O que ele... eu não sei se Pedro aqui está proibindo, mas Pedro mesmo está aqui exortando, está mostrando o que não deve ser feito, ou como deve ser feito, como devemos nos comportar, como as mulheres devem se comportar. Bem, dito estas coisas e citados os textos aqui, que podem ser avaliados minuciosamente para cada um, porque costume, doutrina dos costumes, principalmente porque quando a gente fala em costume, também tem aquela questão, né? Costumes bons, costumes ruins. O que é um costume bom? É aquele que é aceito pela maioria da sociedade, que não causa vergonha, que não causa escândalo, e os costumes ruins são aqueles que causam decepção nas pessoas, frustram as pessoas, provocam certo sentimento nas pessoas não muito agradáveis. São costumes ruins que a gente está cansado de ver na sociedade. Por exemplo, quando se trata aqui de costumes, algumas pessoas dizem que a igreja não deve se ocupar das questões de costume, porque isso muda de lugar para lugar, de acordo com a cultura. Concordo plenamente. Mas quando você olha para uma igreja e vê que as pessoas não têm uma postura elegante para poder andar como servos de Deus, né, como quem professa a fé cristã, a gente diz o quê? Essa igreja não tem costume, não tem doutrina. É logo assim que é aí que se fala. E a pessoa diz, mas doutrina não é costume? Eu digo, há a doutrina dos costumes na Bíblia. Bem, eu não vou entrar em detalhes aqui, nem ficar aqui, sabe, questionando valores de ordem ética, de ordem moral, mas tem coisas que a gente precisa observar. E vou dar como exemplo aqui. Às vezes eu vejo na rede social jovens, até jovens senhoras, casadas também, que postam fotos quase nuas. Oh, isso é um escândalo. Se a Rede Globo pega, logo vai, né? Defenestrar-me. Bom, não estou preocupado com isso. Estou preocupado com a questão daquilo que Paulo fala sobre os nossos costumes, que devem ser sem avareza, nossos costumes devem ser voltados para pessoas como servos de Deus, como quem glorifica ao Senhor, que é o que nós lemos lá na carta aos Efésios. Então temos que tomar esse cuidado. Mas a gente vê muitas vezes, e eu fico olhando, as pessoas pedem adição para mim na minha página, e eu vou dar uma olhada quem é a pessoa, principalmente quando tem poucas informações. E aí eu vejo, vou dar uma seguida lá, vejo as fotos para ver mais ou menos, e aparece a pessoa às vezes com uma tanguinha, não é? Com uma roupa, enfim, quase desnuda, não é? Quase desnuda, o que hoje para a sociedade não há problema nenhum, mas para quem professa, você imagina uma pessoa que professa a fé cristã, que diz seguir a Jesus de todo o coração, não é? E de repente a pessoa andar no desvario, na loucura das modas que acontecem pelo mundo. Então isso não se discute. Isso, eu sou membro da Assembleia de Deus, aliás, eu fui criado no Evangelho, meu avô era pastor. E sei exatamente, ao longo dos anos, o que se exigiu, porque o maior problema, quando se trata de costumes na igreja, é exigir das pessoas o que muitas vezes não causa escândalo algum à sociedade e mesmo às pessoas aí. Não causa escândalo. Eu poderia citar várias coisas aqui, entendeu? Mas aí o que acontece? Mas não queremos que as pessoas andem assim. Bem, aí você vai para a Bíblia procurar razão e você não encontra isso. E eu me refiro ao Novo Testamento. Não é lá no Antigo Testamento procurar na cultura judaica, na tradição judaica, determinadas coisas que não são próprias
para nós, chamado povo gentil, que temos cultura, tradição diferente, não é? Mas, até por conta de alguns dizerem que nós seguimos a cultura judaico-cristã, é isso que eles falam, não é? Não tem a ver com a questão da obediência à palavra de Deus como regra, como base de fé. Hoje, por exemplo, a gente vê, está cheio de pastores por aí na mídia, não é? Ensinando sexualidade para os cristãos e procurando até se fundamentar seus ensinos no livro de Cantares de Salomão. No livro de Cantares, usa lá textos para provar que isso pode, aquilo outro pode. Então é a maneira como eles querem explicar as coisas. E quando nós vamos examinar na palavra de Deus, está lá na carta aos Hebreus: seja venerado entre vós o matrimônio e o leito sem máculas. Mas os que se dão às prostituição, Deus o julgará. Na carta de Paulo aos Tessalonicenses, que no capítulo 4 da primeira carta também, né, Deus que é o vosso vaso em santificação e honra. O que significa o seguinte, né, traduzindo isto tudo, né, a gente vê que a sociedade hoje não tem, às vezes, respeito por si próprio, pelo próprio corpo. Então, se anda pelas ruas por aí e as pessoas, muita gente acha, né, não tem nada a ver com a vida das pessoas, a mulher tem que ser respeitada, não importa o que ela está vestindo e tal. E eu concordo plenamente. Se disser isso para mim, isso é inócuo. Só que não significa nada, porque o meu coração está preso à palavra de Deus. Eu não consigo me perceber na rua olhando cada mulher, a maneira como veste, e deleitando-me nisso, procurando uma aproximação em relação a isto. O próprio Jesus disse: se alguém olha para uma mulher desejando, já cometeu pecado. Então, é o que a Bíblia diz. Olhando toda a extensão, né, o dever dos anciãos, dos jovens, né, enfim, o comportamento de ordem geral, né. Eu sempre me lembro da vida de estudante, olha que faz tantos anos, acho que mais de 30 anos, né, faculdade, mas na aula de direito, né, direito voltado para a extensão de economia, de administração de empresas, né, o ramo comercial, e me lembro de um professor que ele dava uma matéria, ele deixou muito claro, eu nunca me esqueci disso, né, da faculdade de agir de cada uma, facultas agendi, no latim, a norma agendi, agir por norma, por regra. Então o que acontece? Existem muitas coisas relativas a costumes que nós temos que usar a nossa faculdade. Aí a gente vai para Paulo e diz assim: olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei levar por nenhuma delas. Então, quando eu me olho, quando eu vou para a rua, eu me olho, eu estou vendo se eu estou bem vestido, adequadamente vestido. Eu acho que a mulher também, quando vai para a rua, vai andar, se vai andar no metrô, no trem, no ônibus, vai num escritório, num fórum jurídico, né, num tribunal de juízo, as pessoas procuram se vestir adequadamente, de acordo com o momento, o lugar onde vai, etc. Tal. São coisas que estão ligadas à nossa mente. Então, logicamente, a gente precisa tomar cuidado, porque na igreja, principalmente, os cuidados são muito maiores, tanto da parte da mulher, quanto também da parte do homem. Então, no que toca, por exemplo, a questão de comportamento, de vestimenta, de traje, e aí aquilo que Pedro fala no espírito, no incorruptível do espírito manso e quieto, como convém agradar a Deus e não aos homens, não é? É o que ele diz aqui na carta: vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor, o enfeite delas não seja no exterior. Eu paro aqui, não preciso continuar, né? O efeito delas não seja no exterior, quer dizer, valoriza-se tanto o corpo, a matéria, e não dá nenhum valor à área do espírito. Então, veja, separemos as coisas. Doutrinas fundamentais da Bíblia, que já estamos aqui no começo, são imutáveis, inegociáveis, não se discute, não abrimos mão delas. Mas o restante, que está dentro da palavra de Deus. O Senhor vos abençoe. Grande abraço a todos.